Deus já usou uma mula para confrontar um profeta. Isso muda completamente quem você acha que pode ser usado. Porque, talvez, o problema nunca foi Deus não falar. O problema é quem não quer ouvir. Balaão não era um homem qualquer. Ele era um profeta renomado, alguém que ouvia a voz de Deus. Reis o procuravam. Nações inteiras temiam suas palavras. Ele tinha o dom da profecia, mas, silenciosamente, algo perigoso crescia dentro dele. A ganância disfarçada de espiritualidade. Ele não pediu ouro abertamente. Não buscou fama de forma explícita. Mas o coração dele já tinha um preço. E aqui está o grande perigo. Nem todo afastamento de Deus começa com um ato de rebeldia escandaloso. Alguns começam com justificativas que parecem espirituais. A história começa quando o rei Balaque, rei dos Moabitas, chama Balaão para uma missão específica: amaldiçoar o povo de Israel. A primeira resposta de Deus é clara e direta: não vá. Mas Balaão insiste. Ele ora de novo. Ele pergunta outra vez, talvez com outras palavras, esperando uma resposta diferente. E, para a surpresa de muitos, Deus permite. Mas atenção, Deus permitir não significa que Deus aprova. Às vezes, Deus deixa você seguir por um caminho que Ele não queria para você, simplesmente para revelar o que já estava escondido dentro do seu próprio coração. Então, Balaão sobe na sua mula e começa a viagem. O caminho parece normal. O sol está brilhando. Tudo parece estar em ordem. Mas o céu já tinha decidido interferir. Um anjo do Senhor, com uma espada desembainhada, se coloca no meio do caminho de Balaão. Mas o profeta, o homem que dizia ouvir Deus, não vê absolutamente nada. Seus olhos espirituais estavam cegos. Mas a mula, o animal, ela vê. Ela enxerga o perigo iminente. A primeira reação da mula é desviar. Ela sai do caminho. Balaão, frustrado com o desvio, a espanca e a força a voltar para a estrada. Mais adiante, o caminho se estreita, com muros de pedra de cada lado. O anjo aparece novamente. Balaão continua cego. A mula, vendo o anjo, se espreme contra um dos muros para tentar desviar, prensando a perna de Balaão. E o que Balaão faz? O que muitos de nós fazemos quando perdemos o controle ou quando as coisas não saem como planejamos? Ele bate, ele espanca o animal de novo, com mais raiva. Pense nisso. O homem que deveria ter a maior sensibilidade espiritual está agredindo exatamente aquilo que está tentando salvar a vida dele. Às vezes, Deus está te protegendo de um perigo que você não vê, e você chama essa proteção de atraso, de obstáculo. A cena se repete uma terceira vez. Agora, não há para onde desviar. O anjo se posta num lugar tão estreito que a mula não pode passar. E ela faz a única coisa que pode. Ela deita no chão, recusando-se a andar em direção à morte certa. A fúria de Balaão explode. Ele bate na mula pela terceira vez, sem misericórdia. E é nesse momento que o impossível acontece. A mula fala com uma voz clara. Ela pergunta: que foi que eu te fiz para você me bater 3 vezes? Imagine o silêncio. Um animal falando, mas Balaão não se assusta, não grita, não foge. Ele responde à mula, discutindo com ela. Por quê? Porque quando o coração de uma pessoa já está cego pela ganância, pela teimosia, pelo orgulho, até o sobrenatural se torna comum. Ele estava tão focado em seu objetivo, em sua jornada, que a voz de um animal falante não foi suficiente para despertá-lo. É aí que os olhos de Balaão são abertos, e ele finalmente vê o que a mula viu o tempo todo: o anjo do Senhor, com a espada na mão, pronto para agir. O anjo então se revela e diz as palavras que ecoam até hoje: se a sua mula não tivesse se desviado de mim estas 3 vezes, eu certamente já teria matado você e poupado a vida dela. A mula via o que o profeta não via. A criatura irracional percebeu o perigo, enquanto o homem supostamente espiritual caminhava para a própria destruição. Essa história não é apenas um relato antigo de um profeta e uma mula. É um espelho para a nossa própria vida. Quantas vezes Deus tentou te parar? Quantas vezes Ele usou situações simples, pessoas improváveis, vozes que você considerou insignificantes
e simplesmente ignorou. E, em vez de parar para ouvir, você continuou batendo, insistindo no seu caminho, frustrado com os atrasos. Talvez hoje você se sinta pequeno. Talvez você ache que Deus não te usa mais, que perdeu o seu tempo, que suas falhas te desqualificaram. Mas e se Deus estiver te dizendo hoje, através desta história, que Ele não está procurando por perfeição? Ele não precisa do seu cargo. Ele não precisa do seu título. Ele precisa de um coração disponível. Um coração que esteja disposto a ver o que Ele quer mostrar. Na próxima parte, nós vamos mergulhar mais fundo. Você vai entender por que Deus escolheu justamente uma mula para essa missão. E o que essa escolha improvável revela sobre como Ele quer te usar exatamente onde você está agora. Vamos para a segunda parte da nossa conversa. Deus não depende do seu ego. E eu quero começar com uma frase forte, uma retomada poderosa para o que já falamos. Pense nisto. Deus não escolheu a mula por acaso. Não foi um sorteio, não foi uma coincidência. Ele escolheu a mula para provar uma coisa muito séria. Quando o coração se fecha, Deus simplesmente muda o instrumento. É simples assim. E aqui está a revelação profunda que precisamos entender. O profeta Balaão tinha dons. Ele tinha um chamado, tinha uma voz, tinha um histórico com Deus. Mas o coração dele estava dividido. Parte dele queria obedecer, mas a outra parte estava sendo seduzida pela ganância, pela fama, pelo reconhecimento dos homens. E Deus não negocia com corações divididos. Deus não faz acordos com quem tenta servir a dois senhores. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Deus prefere usar um instrumento totalmente improvável, sem nenhum talento aparente, do que usar alguém super talentoso que não tem obediência. Ele valoriza mais a submissão do que a habilidade. Pense na mula. Qual era o currículo dela? Nenhum. Qual era a voz dela? Ela não tinha uma voz profética, mas ela tinha algo que Balaão, o grande profeta, havia perdido. Ela estava atenta ao perigo. Ela viu o anjo com a espada na mão, pronta para destruir. E ela parou. Não uma, não duas, mas 3 vezes. Ela se recusou a continuar no caminho da morte, porque discernimento, meus amigos, salva vidas. A sensibilidade espiritual protege o nosso destino. Balaão estava tão cego pelo seu próprio desejo, pela sua própria ambição, que não conseguia ver o que um animal via com clareza. E aqui vem a lição que dói. A lição que nos confronta. Deus usou uma mula para humilhar o orgulho de um profeta. Preste atenção. O objetivo não era expor Balaão ao mundo, não era ridicularizá-lo publicamente. O objetivo era confrontar o coração dele em particular. Era uma intervenção divina para salvar a vida dele. E aqui está um alerta importante. Quando Deus te confronta, não é rejeição, é misericórdia. Quando Ele usa uma situação humilhante para te parar, não é para te destruir, é para te resgatar. O problema nunca é Deus te usar de um jeito inesperado. O problema é você achar que Ele só pode te usar do jeito que você aceita, do jeito que se encaixa no seu plano, na sua agenda, na sua teologia particular. Você cria uma caixinha para Deus e diz: Senhor, pode me usar, desde que seja neste palco, com este microfone, para estas pessoas e com este resultado. E Deus, com toda a sua soberania, olha para você e pode escolher usar um sussurro, um silêncio, uma porta fechada, uma pessoa que você jamais imaginou. E isso nos leva a aplicar essa verdade à nossa vida real, agora. Talvez hoje mesmo, Deus esteja tentando te usar de formas que você não reconhece. Talvez Ele queira te usar no silêncio do seu quarto, em oração, quando ninguém está vendo. Talvez Ele queira te usar na dor, no meio de uma provação, para que o seu testemunho de superação inspire alguém. Talvez Ele queira te usar na longa espera por uma promessa, para ensinar a outros sobre paciência e confiança. Ou talvez Ele queira te usar numa situação aparentemente simples, pequena, numa posição totalmente invisível aos olhos do mundo. E qual tem sido a sua resposta? Não, Deus. Não é assim que eu imaginei. Eu sonhei com multidões, com reconhecimento, com grandes feitos. E você fica frustrado, questionando o chamado. Mas Deus responde com paciência e firmeza. Filho, filha,
É exatamente assim que eu formo o caráter. É no invisível que eu construo o que será visível. É no pouco que eu te preparo para o muito. É na humildade que eu te capacito para a honra. O processo de Deus, muitas vezes, não faz sentido para a nossa lógica, mas faz todo sentido para o propósito eterno dele. Chega o momento de fazermos uma declaração de poder, de alinhar nosso coração com a verdade do reino. E a verdade é esta: quando Deus quer cumprir um plano, Ele não pede permissão ao ego humano. Ele não consulta a nossa vaidade. Ele não espera pela nossa aprovação. Ele simplesmente age. Ele usa quem está disponível. Ele usa quem está sensível ao Espírito Santo. Ele usa quem não ignora os sinais, os pequenos toques, os avisos no caminho. Ele usa quem tem o coração quebrantado e um espírito disposto. Até uma mula, se for preciso. A questão nunca foi sobre a capacidade do instrumento, mas sobre a disponibilidade dele. Deus não está procurando super-heróis. Ele está procurando filhos e filhas obedientes. Ele não está impressionado com o seu talento, mas ele se move pela sua entrega. Então, se hoje você entende que Deus pode te usar do jeito que você menos espera, se você está disposto a abrir mão da sua agenda para abraçar a agenda dele, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você tome uma decisão agora. Se você compreendeu que a disponibilidade é mais importante que a habilidade, faça algo profético. Escreva aqui nos comentários: eu estou disponível. Declare isso com fé. Não da boca para fora, mas como uma entrega do seu coração. E se esta mensagem falou com você, inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para ser notificado sempre que um conteúdo novo for ao ar. E por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Alguém que talvez esteja lutando com o próprio orgulho ou frustrado com o processo de Deus. Seja um canal de bênção na vida de outra pessoa. Lembre-se sempre disto: quando você se coloca disponível, Deus faz o improvável falar. Ele usa o que o mundo despreza para confundir o que o mundo admira. A sua disponibilidade é a chave que abre as portas para o sobrenatural de Deus na sua vida. Obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe.